Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino, hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, juntos aqui para orarmos no Terço da Misericórdia. Junto comigo, Silvio Júnior. Boa tarde, Silvio Júnior. Boa tarde, Diácono. Bem-vindo mais uma quarta com a gente. E também me acompanhando aqui com seu auxílio luxuoso, a Denise. Boa tarde, Diácono. Sua bênção. Deus abençoe a Denise e a todos vocês que estão nos escutando. Olha, o nosso tema hoje é um tema muito interessante. É em cima de uma frase de São João Paulo II, do Papa Paulo II, que dizia assim: não tenham medo. Um cristão não pode ter medo. Não tenham medo. E nós vamos meditar sobre isso. O Diário de Santa Faustina Kowalska é um manual prático sobre como transmutar o medo humano em confiança divina. Faustina não era uma super-heroína, imune ao temor. Ela sentia o peso da responsabilidade e o medo do sofrimento e a angústia da própria pequenez. E nós não somos diferentes de Santa Faustina. O mundo hoje nos traz milhares de motivos para a gente ter medo. Você não precisa nem ir lá para a guerra da Pérsia lá, não. Você pode ter medo aqui mesmo no Brasil, que embora não esteja caindo míssil aqui, a nossa situação é complexa. Nós temos medo para sair de casa, nós temos medo para ficar em casa, nós temos medo de andar, de caminhar, de tudo. Então, hoje a nossa reflexão é sobre o não tenhamos medo. Vamos então iniciar o nosso Terço da Divina Misericórdia, invocando nosso Deus, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Portanto, Denise, quais são as intenções que nós temos para essa quarta-feira, para esse primeiro dia do mês de abril? Que dia 1º de abril dizem que é o dia da mentira, mas aqui não, aqui é o dia da verdade aqui conosco. É verdade, Quais são nossas intenções hoje? Pedimos por Alexandre Luiz de Souza Almeida, Alessandra de Souza Almeida e Eva das Graças, José Domingos Paz e Lídia Albuquerque Cabral, Luiz Carlos da Silva Pascoal, Luiz Rodrigues e família e Priscila Alvarenga e família, Josimar Rodrigues Miranda e Jorge Henrique Barbosa Pascoal. Eu também, nessa primeira dezena, rezo na intenção da minha família, da comunidade, da minha comunidade da Basílica de São João Batista, pelo nosso pároco, Cônego Márcio, nossos sacerdotes e diáconos, por todos os que participam da celebração da palavra comigo às terças-feiras, por todas as pessoas que se confiaram a minhas orações. E hoje, através de um pedido especial do nosso Santo Padre, o Papa, as intenções do mês de abril são rezar pelos nossos sacerdotes. E não hoje, nesse Terço da Misericórdia, em todas as nossas 5 dezenas, nós vamos estar rezando pelos nossos sacerdotes. O que é que Santa Faustina nos diz para nós meditarmos nessa primeira dezena? O medo da própria miséria, diário 706. Meu Jesus, apesar de vossas graças, sinto e vejo toda a minha miséria. Começo o dia lutando e termino lutando. Mal afasto uma dificuldade, surgem 10 em seu lugar. Mas não me entristeço com isso, porque sei muito bem que este é o tempo da luta e não da paz. Verdade, me identifico com Santa Faustina. Sai um problema, entram 10. Isso é comum na nossa vida, né? Muitas vezes nosso maior medo não é o que está fora, mas o que está dentro. Nossa tendência ao erro, nossa fraqueza e sensação de que nunca seremos bons o suficiente. Faustina nos ensina que o medo da própria imperfeição, no caso aqui pensamos sobre a miséria nossa, é vencido pelo realismo espiritual. Ela aceita que a vida é um campo de batalha. O medo se dissipa quando paramos de esperar uma perfeição mágica e aceitamos que a santidade reside no esforço de recomeçar a cada manhã. Muita gente acredita que, se Deus nos dá graças, deveríamos nos sentir perfeitos ou impecáveis. Muito pelo contrário. A luz da graça serve muitas vezes para iluminar o tamanho da nossa escuridão, o tamanho do nosso problema. Quanto mais perto de uma lâmpada forte você fica, mais poeira consegue ver no ar. Ver a própria miséria não é falta de fé, é excesso de lucidez divina. A miséria aqui não é um motivo para autodesprezo, pelo contrário, mas o reconhecimento de que sem Deus nós somos um zero à esquerda. Não existe folga na vigilância interior. O santo é o guerreiro que se recusa a baixar a espada mesmo quando está exausto. O cansaço é real, mas a desistência nunca é uma opção. Nunca é uma opção para nós. Por que Faustina diz que não fica triste? A tristeza espiritual, ou seja, o desânimo, começa a nascer na frustração de uma expectativa irreal. E isso é o que mais nós temos, expectativas irreais. Se eu espero que a vida seja fácil e ela é difícil, eu fico triste. Se eu aceito que a vida é uma luta, a dificuldade não me surpreende. Em resumo, esse trecho é um convite à paciência com o próprio processo. Faustina nos ensina que ser santo não é não ter problemas, mas sim olhar para os 10 novos problemas que surgiram e dizer, tudo bem, Jesus, eu sabia que hoje seria um dia de guerra e assim mesmo nós vamos em frente. Eterno Pai,
Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Águas andarei, nenhum mal eu temerei, Jesus. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo eu vou, com fé em ti. Sem medo eu vou, com fé em ti. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Estamos nesse dia, nesta quarta-feira, rezando aqui o Terço da Misericórdia. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, ou seja, não tenham medo, uma frase de São João Paulo II. E na época em que nós vivemos, se tem uma coisa que impera entre nós, é o medo. Denise, quais são as intenções que nós temos para essa nossa segunda dezena? Diácono, pedimos agora pela saúde de Maria Aparecida Cipreste Gonçalves, Leonardo Luiz, José Domingos Paz e Lídia Albuquerque Cabral, Luiz Carlos da Silva Pascoal, Pedro Coelho, Gisele Pocinato e família, Ronaldo Montenegro e Jefferson Chambaleri. Nós também hoje estamos orando pelos nossos sacerdotes. O mês de abril é pedido do nosso Papa Leão XIV. A intenção é orar pelos nossos sacerdotes. Também oro hoje por todas as famílias marcadas por rixas, dissensões, por todas as dificuldades que passam, por todas as pessoas que se deixaram conduzir por ambição, vaidade, orgulho, desejo de vingança. Minha oração também vai para o diácono Walter, meu amigo lá em Petrópolis, pela sua recuperação, e pelo Antônio Carlos, nosso funcionário aqui. Rezamos também por todos os doentes, por todos os idosos doentes. Qual é a nossa intenção, Denise, para intenção não, o que Santa Faustina nos fala para nós rezarmos essa segunda dezena? O medo do sofrimento futuro, diário 1489. Jesus, não me deixeis sozinha no sofrimento. Vós sabeis, Senhor, como sou fraca. Sou um abismo de miséria. Sou a própria nulidade. Portanto, que haverá de estranho se me deixardes sozinha e eu cair? Sou um bebê, Senhor,
e não sei valer-me. No entanto, apesar de todo o abandono, confio. Confiar. Olha, se o parágrafo anterior era sobre luta, este é sobre entrega, que é uma coisa difícil. Nós oramos, pedimos, a gente tem medo de se entregar. Aqui Santa Faustina nos mostra que a maturidade espiritual, paradoxalmente, consiste em tornar-se cada vez menor. Jesus já dizia isso, né? Bem-aventurados os pequenos, né? O medo do copo vazio, vamos dizer assim, ou a dor que ainda não chegou, é uma das maiores fontes de ansiedade humana. Eu que o diga. Faustina usa a metáfora do bebê. Ela admite sua vulnerabilidade absoluta. A profundidade aqui reside no fato de que o medo do sofrimento só é vencido pela presença, não pela ausência da dor. Todos nós temos medo de sofrimento. Nós pré-fabricamos o sofrimento. Nós nos preocupamos. Ela não pede para não sofrer. Olha que bonito. Ela pede para não sofrer sozinha. A confiança é o antídoto que permite caminhar mesmo com as pernas trêmulas. Faustina não diz assim, Jesus, tira o meu sofrimento, e a gente faz isso tantas vezes, né? Ela diz, não me deixe sozinha nesse sofrimento. Há uma diferença enorme. O medo humano não é apenas da dor, mas do isolamento que a dor provoca. Faustina entende que o sofrimento compartilhado com Cristo deixa de ser um peso morto e se torna um sacrifício vivo. Ela não quer o conforto da ausência da cruz. Pelo contrário, ela quer o conforto da presença no Calvário. Ela não tenta esconder suas falhas. Ela as exibe como se fossem seu maior sucesso. Ao se declarar uma nulidade, um nada, ela está dizendo, Senhor, se eu cair, a culpa não será minha, pois tu já sabes que eu não valho nada sozinha. Responsabilidade de me manter em pé é tua. A miséria extrema da criatura atrai a misericórdia infinita do Criador. Não desiste a um coração, ou melhor, não resiste a um coração que admite que não consegue dar um passo sem ele. Ao se comparar a um bebê, Faustina se desarma. Sabe por quê? Um bebê não precisa ser forte, não precisa ser inteligente, não precisa ser produtivo, ele só precisa ser amado e carregado. E muitas vezes o nosso cansaço espiritual vem do fato de tentarmos ser adultos demais diante de Deus. Queremos resolver tudo sozinho. Este parágrafo nos ensina que admitir a própria natureza não é derrotismo, é realismo teológico. Quando você diz a Deus, eu sou um desastre sozinho, você está dando a Ele a oportunidade de ser o seu tudo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é
é o teu amor por mim, Senhor. E eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Caríssimos amigos da Rádio Catedral, nossos ouvintes, estamos hoje refletindo sobre uma frase do Papa de São João Paulo II. Não tenham medo. E o que temos de intenções para essa terceira dezena, Denise? Eu estou vendo aqui algumas intenções agora, Diácono, no Facebook da Rádio Catedral. Então, por todos os pedidos, né, de Elizabeth Carneiro, Maria da Conceição de Souza, Vera Mendonça, Ana Lúcia Sodré Manoca, Cleide Wilson Pato, Leda Souza, Tânia Cristina, estamos rezando, viu, Tânia, por você, Heloísa Silva, Maria da Glória Dias, Beto Tavares. De acordo com o nosso Papa Leão XIV, as intenções deste mês de abril são para os nossos sacerdotes. Então, nesta terceira dezena, estamos cumprindo isso, rezando também pelos nossos sacerdotes. E eu aproveito também para pedir por todos os nossos diáconos, principalmente aqueles que estão passando por necessidades físicas, materiais, espirituais. Peço também pelos diáconos idosos e peço a você que está me escutando, querido ouvinte, que ore por mim também. Eu estou com a minha saúde razoavelmente boa, mas oração nunca é demais, né? Para que o Senhor apazigue as minhas ansiedades, né? Que normalmente a gente está passando às vezes por coisas que não precisava nem esquentar a cabeça, né? Mas orem também por mim. E o que é que Santa Faustina nos fala nesse terceiro parágrafo sobre o medo do julgamento e da missão? Vi o descontentamento de Deus para comigo e, em seguida, vi-me sozinha contra todos. O medo começou a invadir o meu coração. Mas a alma deseja cumprir a vontade de Deus. Jesus, minha força, não me abandones nestes momentos terríveis. Aqui vemos o medo social e vocacional. O medo de ser incompreendido, de ficar sozinha, no caso Santa Faustina, na defesa da verdade ou de falhar em uma missão importante. Todos nós temos a nossa missão, somos portadores de uma missão. E muitas vezes a gente não entrega aquilo que tem que entregar sobre a nossa missão, a gente não fala, fica meio escondido. Os católicos às vezes falam um pouco de Deus, né? Eu vejo isso. E a nossa missão é essa, é transmitir o Evangelho. Faustina experimentou a solidão de quem carrega uma verdade que os outros ainda não veem. A solução dela não é buscar aprovação humana, mas buscar força na fonte. O medo de todos é neutralizado pela companhia de um. Diz aqui, vi o descontentamento de Deus para comigo. Essa é a aprovação mais dolorosa para um santo. Não é o medo do inferno, do castigo, mas o medo de ter entristecido o amor. Na teologia mística, isso faz parte da noite escura do espírito. Deus permite que a alma sinta como se ele estivesse se retirando a sua aprovação. É um teste de fidelidade pura. Se você continuar a servir a Deus mesmo, você continuaria a servir a Deus mesmo se achasse que ele não está feliz com você? Às vezes eu penso nisso. Será que Deus está feliz comigo? Com o que eu estou fazendo? Com a minha missão? Faustina mostra que a fé verdadeira não se baseia no sentir-se bem com Deus, mas em ser fiel a Ele, independente de como nos sentimos. Quando perdemos a sensação da paz de Deus,
Geralmente buscamos consolo nos amigos ou na comunidade, mas aqui Faustina experimenta um bloqueio total. Ela está sozinha contra todos. Isso reflete aqueles momentos da vida em que ninguém nos entende. E muitas vezes a gente passa por isso. A família critica nossas escolhas, os amigos desaparecem e até quem deveria nos apoiar se torna um opositor. O medo começou a invadir o meu coração, diz ela. O medo aqui não é um hóspede convidado, é um exército inimigo que força a entrada. A santidade não é ausência de medo, mas a recusa em se render a ele. Ela permite que o medo entre no coração, mas não permite que ele tome o controle de sua vontade. Esse trecho é para aqueles dias em que nós nos sentimos que o mundo inteiro está errado e que a gente falhou com Deus e que não há ninguém para nos entender. Santa Faustina nos diz: está tudo bem sentir medo, desde que você não mude a sua direção. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Posso não saber sobre o amanhã, mas nele tu estás. Meu futuro está seguro em tuas mãos, Deus que não mudou. Descanso em ti, Senhor. Minha confiança está em ti. Tua misericórdia não falhou. E quando falas, sei tudo vai se cumprir. Minha confiança está em ti. Tua misericórdia não falhou. E quando falas, sei tudo vai se cumprir. Posso não saber. Estamos no nosso terço da misericórdia, nesta quarta-feira da Semana Santa, refletindo sobre uma frase de São João Paulo II, que é o não tenham medo. Aliás, não foi só João Paulo II que falou isso, não. Todos os papas de lá para cá falam a mesma coisa. Leão XIV, agora há pouco tempo atrás, falou a mesma coisa. Não tenham medo. Cristãos não podem ter medos, porque nós temos Jesus junto de nós. Quais são as intenções, Denise, que nós temos para essa nossa quarta dezena? Pelas intenções de Vera Lúcia Cabral, Nancir Maria, Silvana Lúcia dos Santos, Adriana Paulo Alves de Souza, também por todos que estão participando aqui do YouTube da Rádio Catedral, pelos pedidos de Miguel Breda, Pedro Peixoto, Maria Lúcia Leite, Deise Silvestre,
e Maria da Paz. Nessa quarta dezena também eu quero colocar todos os amigos da Rádio Catedral, aqueles que nos ajudam mensalmente a cobrir a nossa meta. Não conseguimos chegar na meta de 100%, devemos ficar em torno de 84%, mas de qualquer maneira eu agradeço imensamente a todos vocês que fizeram o sacrifício para que a gente conseguisse chegar a esses 84%. Vamos ver se no mês de abril, que é um mês complexo, porque ele já começa com muitos feriados, a Semana Santa as pessoas estão meio paradas, né? Bancos fechados, as coisas funcionam de uma maneira mais vagarosa, mas vamos pedir que ele nos ajude também a conseguir chegar à nossa meta. Também oro na intenção dos nossos funcionários e companheiros de trabalho aqui da rádio, por todos aqueles que trabalham conosco, e oro por todas as pessoas que estão hospitalizadas, por todos aqueles que estão dentro dos hospitais, passando de repente medo, tendo medo das condições, das dificuldades. Rezamos também por todos eles. O que é que Santa Faustina nos fala para refletir sobre o medo da noite escura, ou seja, mais conhecido como o silêncio de Deus, no seu diário número 78? O medo da morte, do inferno, das trevas, tudo isso desaparecia diante de um único medo, o de que Deus me tivesse abandonado. Ó, meu Jesus, vós sabeis o que se passa na alma sob esse impacto. A alma se sente sozinha e abandonada por Deus. Não há nada de mais aterrador do que a sensação de um vazio absoluto onde antes habitava Deus. Se nos parágrafos anteriores Faustina lutava contra o mundo ou contra a própria miséria, aqui ela luta contra o silêncio de Deus. Sabe aquele momento que você está orando, que você está pedindo, e a dificuldade, você, Senhor, me responde, e a gente não escuta a voz de Deus? É esse momento. É o momento do silêncio de Deus, o momento de escuridão. Este é o medo existencial mais profundo, o medo de que o sentido da vida, que é nosso Deus, tenha desaparecido. Faustina descreve a noite escura. O comentário profundo aqui é que mesmo quando Deus parece ausente, ele está sustentando a alma para que ela possa suportar essa própria ausência aparente. O medo do abandono é, ironicamente, a prova de um amor imenso. Só tememos perder aquilo que é o nosso tudo. Para a maioria das pessoas, o medo da morte ou do inferno é o ápice do terror. Mas para Faustina, o verdadeiro inferno não é fogo, mas a ausência do amado, a ausência de Deus. Ela estabelece uma nova hierarquia. O maior sofrimento não é o que acontece comigo, dor, morte, dificuldades, mas o que acontece na minha relação com Deus. A sensação de abandono divino não é uma ideia triste, é um choque que desorganiza toda a nossa estrutura psíquica e espiritual. Esta é a noite escura, aquela que São João da Cruz descrevia. É o momento em que Deus retira todas as consolações, luzes e sentimentos de proximidade para que a alma aprenda a amá-lo por quem ele é e não pelos presentes que ele dá. A verdade é que a maioria das pessoas amam a Deus pelos presentes. Mas não, precisamos amar a Deus por quem ele é. Sentir-se abandonados por Deus é a provação final da fé. É o grito de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Muitas vezes entramos em crise porque não sentimos nada na oração, ou porque Deus parece distante diante de nossas tragédias. Faustina nos diz que esse impacto é passageiro e que tudo isso vai se acalmar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vim descansar meu coração, em teus braços repousar, porque confio, deixo meu fardo em tuas mãos. Eu vim deixar teu amor tocar as feridas e o lugar onde sozinho eu não posso alcançar. Teu jugo é suave, teu peso é leve, descanso minha alma em teu coração. Estamos refletindo hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, sobre uma frase de João Paulo II, São João Paulo II, não tenham medo. Frase essa que é repetida por todos os nossos papas também, inclusive Leão XIV falou nela alguns dias atrás, não tenhamos medo. O medo não é uma qualidade, não é uma coisa que possa ameaçar aquele que é cristão. E quais são as nossas intenções para essa quinta e última dezena, Denise? Pedimos pelo dom da vida de Onésio Silva, pela alma de Ririneia Sebastiana Pires de Jesus e Gutierre de Jesus Lobato. Também, diácono, para algumas pessoas também aqui no YouTube, né? Sim. Josefa Aureni, Rita de Cássia, Sônia Lima, Margarete Acioli, Andréia Borges, João Carlos e também aqui 2 pedidos aqui no WhatsApp. No WhatsApp. A Lu pede também por nós, diácono. Obrigado. E a Sônia Mello também, por todos os seus pedidos. Obrigado àqueles que estão orando por mim. Orem também pelos nossos sacerdotes. Esse mês de abril, ele é dedicado à oração pelos sacerdotes. O nosso Papa Leão XIV pede a gente que nas nossas intenções de oração sejam colocadas por ele diante de vocês. Existe até uma oração própria que nós vamos publicar no Testemunho de Fé da próxima semana, talvez, e nas nossas redes sociais vamos colocar essa oração que você pode fazer em casa. Eu também, nessa quinta dezena, eu quero orar pelos nossos ouvintes, por aqueles que ainda não conseguiram se decidir a nos ajudar, aqueles que ainda estão com o coração um pouquinho duro. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre eles, eles possam nos ajudar, porque se mais 2 ou 3 mil pessoas nos ajudassem, veja bem, a gente passaria com facilidade da nossa meta. Então, oro também por eles. E quero orar por 2 casais, meus amigos idosos, né? Os idosos têm um problema, a gente fica com medo mesmo. Idoso tem medo quando vai chegando. Como é que vai ser o final da minha vida? Como é que vai ser isso? Então, eu quero também, nessa quinta dezena, orar pelo casal Wilton e Odete e por Médici e Netinho. E o que é que Santa Faustina nos fala sobre
o mandamento de não temer. Isso é importante. Agora é a finalização. O mandamento, o que eu faço para não temer? Diário 1133. Não tenhas medo de nada. Eu estou contigo. Essas dificuldades são para a tua santificação. Palavra de Deus. Encerramos esta série com chave de ouro. Se nos trechos anteriores ouvimos a voz de Faustina, em meio às tempestades, aqui nós estamos ouvindo a voz de Jesus, acalmando o mar. Não tenham medo de nada, eu estou contigo. Dificuldades são para a nossa santificação. Nós não aprendemos quando acertamos, a gente aprende quando erra, a gente aprende na dificuldade. Esse parágrafo não é sobre o sentimento de Faustina, mas sobre a resposta que Jesus nos dá. É uma ordem amorosa. No contexto do diário, não ter medo significa não sentir medo, o que seria impossível para a natureza humana, mas sim não se deixar governar por ele. O que causa medo não é um inimigo, mas um degrau para a santidade. O medo perde seu poder quando entendemos que Deus usa até as pedras do caminho para construir o nosso castelo. Jesus não diz, não tenhas medo de quase nada ou não tenhas medo das coisas pequenas. Ele usa a palavra nada. Não tenha medo de nada. Na gramática de Deus, nada é o absoluto. Isso significa que, para o cristão, o medo não deve ter lugar em nenhuma circunstância, nem na doença, nem na crise financeira, nem na calúnia, nem na morte. É um convite para desarmar a guarda. Jesus sabe que o medo é um mestre mentiroso que nos faz superestimar o poder do mal e subestimar o poder da graça. Deus não promete que vai remover o obstáculo imediatamente, mas garante que não atravessaremos os obstáculos sozinhos. Quando ele diz, eu estou contigo, ele está dizendo que qualquer ataque contra você terá que passar por ele primeiro. A segurança da alma não vem da ausência de perigo, mas da proximidade do nosso protetor. No olhar de Deus, o sofrimento não é um erro de percurso, é um acidente de percurso. Pelo contrário, ele é a matéria-prima, é o processo de moldar a alma, retirar os excessos de egoísmo, orgulho e autossuficiência. O que nós chamamos de problema, Jesus chama de oportunidade de santidade. Isso retira o veneno da amargura, pois entendemos que até o que nos dói está trabalhando a nosso favor. Esse parágrafo, irmãos, é um fechamento de um ciclo. Ele nos ensina que a paz não é o fim das batalhas, mas a certeza da vitória final garantida por quem caminha ao nosso lado. E a passagem é a passagem do medo que paralisa para o amor que confia. Senhor Jesus, grava no teu coração a tua promessa. Não tenhas medo quando as ondas da vida se levantarem, que eu ouça a tua voz sobre o mar revolto. Transforma meus medos em degraus e a fé em minhas crises em oportunidades de amor. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos amigos e ouvintes da Rádio Catedral, estamos encerrando o nosso terço da misericórdia, e eu gosto sempre de lembrar, não se esqueça de nos ajudar. Se você ainda não é amigo, nos procure através do nosso telefone fixo, Central de Relacionamento 3231-3560, ou então entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 3231-3567. Você nos ajudando, nós continuaremos a poder orar e ajudar a vocês. A todos vocês, eu desejo do fundo do meu coração uma feliz e santa Páscoa, na paz do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Fátima, padroeira da Rádio Catedral, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,